Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia, Martin. Como vai você? Vou muito bem, obrigado. Isso é bom. Estou feliz que está tudo bem com você. E se não estiver bem, temos que nos voltar para a Bíblia, porque o Senhor disse que podemos trazer tudo a Ele. Exato. Bem, na verdade, essa deve ser a razão pela qual as coisas vão bem. Vamos abrir com uma palavra de oração para que possamos começar nossa conversa. Pai Celeste, nós te pedimos que, por favor, tu nos abençoe durante essa conversa. É uma conversa importante, é um assunto sensível, então pedimos que, por favor, nos ajude, ilumine nossas mentes e a dos que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Falaremos hoje sobre profetas falsos e verdadeiros. Daremos uma olhada no que as pessoas dizem por aí para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. Farei uma pergunta antes de começarmos. Você acha que o engano é algo comum ou raro no mundo em que É vivemos? bem comum. E será que as pessoas sabem que estão sendo enganadas? Não, porque senão qual seria o objetivo do engano? Então, Martin, você acha que uma pessoa que esteja enganando de um aspecto espiritual, ok? Fazem isso de propósito ou estão eles mesmos enganados? Não, eu creio que eles também estão enganados. Ok, Mas e se não houvesse engano? Não acreditaríamos todos na mesma coisa? Sim, acredito que sim. Quantas denominações há pelo mundo hoje? Milhares. Milhares? E qual delas acredita ser a verdadeira? Todas elas. E quanto a você, Martin? Você sempre foi constante em relação à religião? Quanto a mim, eu era um ateu. Uhum. Mas e quanto a você, que era um religioso? Você sempre ficou em uma religião ou foi para várias delas? Eu pulava de galho em galho. E por quê? Porque toda vez que eu aprendia algo novo, eu achava que aquilo era verdade. Então você concluiu que aquela primeira não estava correta e encontrou uma outra e achou que aquela estava correta. Uhum. Então você acabou indo de um lado para o outro, não é? É. Esse é o jogo, Martin. E quem é o mestre do engano? Satanás. Satanás? Ele é o mestre do engano. E você acha que ele poderia enganar até mesmo os seres perfeitos? Sim, ele fez isso. Sim, ele enganou, não foi? O que dirá então de seres caídos? Agora, será que as pessoas deste mundo possuem uma afinidade natural para aquilo que é verdadeiro? Infelizmente, não. Tem certeza? Sim, Quão certo? muito certo disso. Então há uma afinidade natural para a injustiça, correto? Sim. Chamamos isso de natureza caída. E quem pode nos ajudar a lutar contra ela? Somente Deus. Somente Deus. Muito bem. Mas agora a própria Bíblia nos alerta dizendo: cuidado para que ninguém te engane. Portanto, engano é o nome desse jogo. Sim. Mas qual seria o critério que define se você está enganado ou não? É a Bíblia, não é? Ah, sim, claro. Correto. Ela possui um mapa que mostra o caminho da justiça. Quando Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, e provavelmente o livro de Jó também, Aham. e alguns dos Salmos, esse era o mapa deles. E Deus disse: cuidado para não se desviarem, nem para a esquerda, nem para a direita. Sim. E os israelitas disseram: faremos tudo que o Senhor mandar. E será que cumpriram a promessa? Cumpriram? Não. Não. E será que eles perderam o mapa? Sim. E sempre que eles encontravam a Bíblia em algum canto empoeirado qualquer, havia uma grande comoção. Eles anunciavam: encontramos o livro da lei. E até mesmo liam para alguns dos reis.
que rasgavam suas vestes, dizendo: "Ah, quão longe fomos dessa lei!" Sim. E então havia uma reforma. Mas alguns reis diziam: "Ah, queime isso daí, eu nem Sim, quero sim. ouvir." Essa tem sido a guerra desde o início. E essa guerra continua a mesma hoje. Veja, não queremos ser hostis com ninguém, ok? Mas uma das coisas muito evidentes hoje é a noção de que as pessoas estão sendo levadas pelo Espírito Santo por haver uma manifestação. Correto. Portanto, o que elas pensam é o seguinte: bem, se ali existe uma manifestação, então é de Deus, não é? Mas e se encontrarmos essa mesma manifestação Aham. em culturas que não conhecem a Bíblia? É. E se em meio a todas as religiões do mundo, por exemplo, as religiões dos índios, ou até mesmo na bruxaria, nós encontramos tais manifestações? Seria então esses milagres a garantia de que aquela religião é a verdadeira? Não. Não. Não mesmo. Quando o movimento da reforma aconteceu, foi estabelecido um princípio muito, muito importante. Sola Scriptura. A Bíblia, e somente a Bíblia, pode ser a sua garantia, Sim, o padrão. a norma. Agora, será que isso exclui manifestações sobrenaturais? Não. Não. E é aí que a coisa complica. É, por isso devemos testar o Espírito. É por isso que devemos testar os espíritos. Porque é óbvio que existem relacionamentos com Deus. Uhum. Caso você tenha aceitado a Cristo como seu Salvador, por exemplo, então essa comunicação se torna natural. Seria possível, então, que o diabo pudesse se envolver É, na tentativa de tirá-lo do caminho com correto? certeza. Ok? É por isso que devemos vigiar. É. Precisamos vigiar, precisamos estar alertas. Precisamos de toda a armadura de Deus. Esta é a sua única salvaguarda. E caso você receba uma mensagem e você ache que ela venha de Deus, sem verificá-la na palavra de Deus, é algo muito perigoso. Mas acontece. Uhum. E então, até mesmo os eleitos Sim. podem ser enganados. É coisa muito séria. Portanto, não vamos ser muito duros, mas devemos olhar os critérios para ter certeza de que os entendemos e assim ter certeza se algo provém de Deus ou não. Sim. Precisa ser assim. Porém, ao fazermos isso, não podemos ir direto às profecias. Temos antes que ver quais são os Sim, quais critérios. são? Porque daí nós podemos estudar o que é verdade e o que é falso. Correto? Portanto, vamos começar e ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito. Sempre que Deus se revelou ao homem, Ele o fez através de sonhos, visões ou velando a sua glória. Sempre que Deus aparecia a alguém, Ele se velava. Ao aparecer a Moisés, ele estava na sarça ardente. Ou mesmo velou a sua divindade na forma humana. Quando Deus falou a Israel no Monte Sinai, Ele os alertou de que eles morreriam se eles chegassem muito perto, pois aquela era uma revelação fortíssima de sua glória, tão forte que você deveria manter Sim. distância. A presença de Deus, apesar de velada por grossas nuvens, foi tão impressionante que o povo pediu a Moisés que dissesse a eles a palavra de Deus. Do contrário, a própria voz divina os mataria. Eles estavam Sim. com medo, certo? Até mesmo um bezerro que se aproximasse morreria.
E não era que Deus estava destruindo elas, mas é o tamanho da glória de Deus. E ele os alertou? Ele disse: certifiquem-se de que seus animais estão longe. Não se aproximem. Era necessário que eles se protegessem. E até Moisés estava atrás da nuvem. Conversaram face a face, mas estava atrás da nuvem. É, E quando desceu, estava brilhando. Tanto é que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Exato, tiveram que Ele teve pôr um véu colocar nele. Até mesmo durante as visões, os profetas achavam que morreriam na presença de Deus. Temos aqui um exemplo, Isaías 6:5. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Ele estava perdido. E ao lermos a Bíblia, vemos que os juízes também, sempre que eles tinham um encontro com Deus, diziam: vou morrer, É, pois vi a Deus. E nos tempos do Novo Testamento não era diferente. Quando João viu Jesus em visão, de acordo com Apocalipse 1, verso 17, caiu como morto diante de seus pés. E ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Essa era uma experiência comum entre eles. Agora, você acha que Satanás poderia imitar isso? Será até que certo alguém, ponto, diante sim. da presença de Deus, não poderia cair? Sim, sim. Sim, Uhum, hoje mesmo, ao sim. vermos algumas reuniões em Sim. igrejas, dizem fogo Assim e mesmo. todos Uhum. caem no chão. Então, como saber se trata de uma manifestação de Deus ou de uma manifestação do inimigo de Deus? Temos que verificar. Através dos séculos, Deus manifestou sua vontade aos seus servos, os profetas. E ao ouvi-los, o povo disse: maravilha, vamos obedecer. Infelizmente, não. Só que não. Portanto, precisamos tomar um cuidado extremo com tudo aquilo que se torna muito popular. Sim. Isso é a primeira coisa que você tem a que primeira. fazer. Cuidado. Quando é muito bom para ser verdade, provavelmente é falso. Amós 3:7 diz: o Senhor certamente não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essa é uma promessa muito gratificante. Ele não quer que andemos no escuro. Ele não o criou e simplesmente o abandonou. Como os deístas creem, que fomos criados e abandonados. Agora, vocês se virem aí. O que fazem ou deixam de fazer não me interessa. Não, Deus é muito preocupado com a sua criação. Ele se certificará de que o caminho esteja claro. Ele revelará os seus segredos aos seus servos, os profetas, para que as pessoas conheçam e E decidam testar. se querem trilhar esse caminho ou não. Essa decisão cabe a nós. Então, essa revelação que foi feita aos profetas foi feita na Bíblia. E toda revelação que aconteça nos dias de hoje tem que ser testada. Testado pela Bíblia. Precisamos de critérios. Os profetas não falaram das suas próprias palavras, mas revelaram a vontade de Deus aos homens. Segundo Pedro 1:21 diz: nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E, por falar nisso, alguns deles, ao ouvirem o que Deus tinha para dizer, ficaram super empolgados para dar a mensagem? Não, pois sabiam que aquilo lhes traria encrenca. Talvez isso seja um É critério. verdade, não são mensagens Não é populares. uma mensagem popular e você poderá ser até apedrejado. É, Profetas escolhidos por Deus foram usados por ele desde a queda. Atos 3:21 diz: Deus tem falado através da boca de seus santos profetas desde o começo deste mundo.
Portanto, Deus não é relutante em comunicar-se com o homem. Na verdade, Ele quer que você saiba das coisas. Mas a natureza humana é naturalmente rebelde. Ela não quer saber. Uhum. E isso ainda não mudou. Não. Não mesmo. A Bíblia nos diz que não devemos desprezar a profecia. Não despreze as profecias, 1 Tessalonicenses 5:20. Uma vez que há tantos falsos profetas por aí, e não devendo nós desprezar as profecias, isso quer dizer que devemos aprender a discernir, Correto. certo? Sim. Você quer ser enganado? Não. Ninguém quer ser enganado. Mas o diabo é muito bom em enganar, não é? Segundo Crônicas 20:20, acredite no Senhor teu Deus, para que você seja estabelecido. Acredite em seus profetas, para que você prospere. A palavra-chave aqui é seus. Correto. Creia em seus profetas. Isso quer dizer que eu preciso ter certeza de que estou ouvindo os profetas dele. Uhum. E uma vez que as profecias de Deus não são populares, a maioria das pessoas dirá que as profecias verdadeiras são, na verdade, falsas. É verdade. E sabe de uma coisa? Isso é um critério interessante. Sempre que um profeta é muito atacado, então talvez seja interessante ver o que aquele profeta tem a dizer, não? Porque todos os profetas da Bíblia foram ridicularizados e eles foram... E eles cerraram o pobre Isaías no meio, não é? Eles não foram muito populares no sentido de terem seguidores. Ao olharmos as parábolas de Jesus, ele não disse o que acabou acontecendo com os profetas. Ele disse, eu mandei a vocês profetas e o que vocês fizeram com eles? Alguns vocês jogaram na prisão, outros ridicularizaram e outros até mesmo apedrejaram. Alguns foram torturados. Foi uma coisa horrível. Mas, por outro lado, há um alerta para os falsos profetas. Mateus 24:24. Portanto, haverá falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão grandes sinais e maravilhas, tão grandes que, se possível, enganariam até mesmo os eleitos. Portanto, é possível. Sim. Do contrário, ele não nos alertaria. Vamos dar uma olhada sobre como testá-los. Como saber se um profeta é de Deus ou se ele ou ela não é de Deus. Há muitos critérios que merecem a nossa atenção. Primeira, o verdadeiro profeta estará em completa harmonia com a palavra de Deus e com a lei de Deus. Isaías 8:20. A lei e ao testemunho. A lei aqui se refere à Torá, que é conhecida normalmente pela porção escrita por Moisés. Uhum. Portanto, seja lá qual for a mensagem, deve estar em harmonia com o que Moisés escreveu. Sim. Martin, as pessoas não têm dito que devemos ignorar É. o Antigo Testamento e ficarmos apenas com o Novo Testamento. Elas não estariam erradas? Sim. Porque precisa estar em harmonia com a Torá, que é o que Moisés escreveu. Você estará jogando a primeira parte, que é a base do teste para discernir se você fala de acordo com a palavra. Correto? Portanto, isso é um grande problema. E será que essa porção, o livro da lei, contém os 10 mandamentos? Sim. Sim. Uhum. E ela também não contém leis civis? Sim. Não contém leis da saúde? Sim. Estão todas lá. Está tudo nos 5 primeiros livros. Algumas leis, porém, não se aplicam mais. Uhum. Pois Deus diz, se escolherem um rei, a lei civil acabará sendo conforme a vontade do rei. Uhum. E Deus os preveniu que eles É. se arrependeriam se escolhessem um rei. Pois ele poderia pegar os seus jovens e jogá-los na guerra que ele queria lutar.
E algumas dessas guerras podem ser guerras que eu não esteja envolvido e que tirariam a vida dos homens como se fossem moscas. Uhum. E ele tomará suas filhas mais bonitas para levar para o harém dele. E você, então, estará sujeito a uma autoridade que nem sempre estará em harmonia com Deus. Sim, ele os alertou. Antes de entrarem nessa... E sofremos as consequências disso até hoje. Pois é, um líder diz que vai ser melhor do que o seu antecessor, e estamos esperando por esse grande líder até os dias de hoje. Muito bem, o profeta precisa estar em harmonia com os livros de Moisés, precisa estar em harmonia com os 10 mandamentos, em harmonia com tudo o que está escrito lá. E se não falarem de acordo com esta palavra, então não há luz neles. A maioria dos profetas modernos falhariam nesse teste. Você concorda, Martin? Um profeta não pode negar aquilo que Deus revelou em sua palavra, e todos os preceitos da lei são a norma. Correto? Sim. Há algumas leis ali na Torá que não são mais a norma. Então, como podemos dizer que todos são a norma? Bem, temos a lei cerimonial Uhum. e a lei moral. Temos as leis de saúde, leis de conduta que estão em harmonia com os 10 mandamentos, por exemplo. Mas as leis cerimoniais não vigoram mais, pois foram cumpridas em Cristo. Correto. Muito bem, então a lei ainda permanece. E se, por exemplo, você quer entender o ministério de Cristo, você deve compreender a lei cerimonial. Sim. E a mesma coisa com essas leis que, quando Deus tinha com eles uma teocracia, então tinha algumas leis que, quando alguém fizesse alguma coisa, tinha que morrer, por exemplo. Isso não mudou, porque no fim, quando Jesus voltar pela segunda vez, essas pessoas que transgrediram essa lei vão deixar de existir. O que você está querendo dizer é que a penalidade não foi removida, mas adiada. Adiada. Exato. Se você quer compreender o ministério de Cristo e ter certeza se Jesus é o verdadeiro Cristo ou um falso Cristo, afinal, não haveriam falsos cristos? Sim. Sim. Assim, como saber se alguém é o verdadeiro ou o falso Cristo? Para a lei e o testemunho? Assim sendo, se Jesus cumpre todos os requisitos, quantos? Todos. Todos os critérios da lei cerimonial, então ele é o verdadeiro, Sim. mas se não, deve ser um Um falso falso Cristo. Cristo. Portanto, devemos entender a lei cerimonial. Com certeza. Claro, não porque precisemos ser circuncidados ou seguir os rituais que apontam para Não. ele, mas precisamos entender Sim. essas coisas, E todas essas coisas tinham uma aplicação espiritual. correto? Portanto, esse é um critério muito, muito importante. A lei e o testemunho. Essa palavra, testemunho, irrita muita gente em nosso mundo moderno. O testemunho de Jesus. Portanto, o testemunho de Jesus é aquilo que Deus revelou aos profetas depois de Moisés. Sim. Este é o testemunho. Se eu pegar esta Bíblia e ler o livro de Isaías, o que estou lendo? Um testemunho. E se eu ler Jeremias, o que estou Um lendo? testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, porque quem deu esse testemunho ao Jeremias? Jesus. Quem deu a Moisés. Moisés? Jesus. Jesus? E para todos os profetas. A todos eles. Mas e se um profeta surgisse hoje? Um profeta moderno. E Jesus lhe desse uma mensagem. Então, ela precisa estar em harmonia com o que Moisés escreveu Sim. e em harmonia com todos os outros profetas. Pois Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele nunca mudará a sua visão. Não. Puxa, cometi um erro.
Olha, profetas, desculpa Vamos aí, tentar de mas outro isso jeito? que eu inspirei não serve mais. É. Mas já falamos sobre isso aqui. Tava muito difícil. As pessoas não conseguiram cumprir, então eu vou modificar um pouco para... Alguns pensam que Deus percebeu que ele foi muito mal no Antigo Testamento e que precisava mudar a sua tática. Não Não. é assim que Se foi. você pensa assim, você não compreendeu o caráter de Deus. Nas tipologias em que as pessoas foram removidas da sociedade, isso foi misericórdia. Sim. Elas chegaram a um caminho sem volta e o tempo de graça acabou. Tudo aquilo que eles fizessem depois seria para a destruição daqueles que permaneceram. Ao olharmos para o mundo moderno e vermos como o pecado se tornou tão popular, desenfreado, Sim. eu fico pasmo. Será que se eu apenas pegar aquela ovelha e virá-la, todos de repente se tornarão justos? Não. Portanto, há um ponto em que Deus diz: eles chegaram num caminho em que não há mais volta. Tornaram-se incapazes de se arrepender. E isso levará ao ponto da destruição final. Haverá pessoas que escutarão a pequena voz, se converterão e abandonarão tudo isso. É por isso que Cristo disse: saia dela, povo meu. Não importa o quão mal está a sua situação, você pode sair, mas você tem que querer. A maioria dos profetas modernos falhariam nesse teste. Tiago 2,10 diz, pois qualquer um que obedeça à lei, mas cai em um só ponto, é culpado de toda ela. Isso é grande. É. Devemos guardar toda a Bíblia, pois é a lei e o testemunho. Quando a lei não é observada, então o dom da profecia é retirado, pois o critério é esse. Sim. A lei é o testemunho. Se não falarem conforme essa palavra, não há luz neles. E se as pessoas deram as suas costas para a lei, então não podem falar em harmonia com ela. Não. Qualquer um que profetize, mas diga que a lei não é a norma, por definição, já não é um profeta verdadeiro. Correto. Portanto, se alguém disser, Deus mudou de ideia, ele mudou a santidade do 7º dia para o 1º. Será que ele é um profeta verdadeiro? Não, pois ele não está em harmonia com a lei. Não está em harmonia com o testemunho. E não é difícil de perceber. Se você não estiver em harmonia com isso, então me desculpe. Então, sabemos imediatamente que há um problema ali. Mas ok. Então, precisamos tomar cuidado, pois pode ser complicado às vezes. Porque será que isso quer dizer então que Deus nunca vai impressionar alguém que esteja enganado e que nem faz ideia de que está fazendo algo errado? Será que Deus não quer salvá-los também? Exatamente. Portanto, é incorreto dizer que apenas aqueles que sabem que a lei ainda é a norma são justos. Todos nós somos injustos. É a graça que nos salva. É. Pela fé. Portanto, o Espírito Santo conduz as pessoas como um pai que conduz um filho rebelde. Um pai não simplesmente diz a um filho, você é rebelde, fora de casa. Pelo contrário, é o filho que requer mais atenção. Exatamente. E Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que as crianças rebeldes aprendam a lição. Portanto, vamos supor que essa criança rebelde goste de brincar com fogo. E você alerta o seu filho. Mas o filho continua a pôr o seu dedo no fogo. O pai acabará disciplinando a criança, porque você não quer que ela se machuque gravemente. Mas o filho continua teimoso. Às vezes, então, o pai, com certas limitações, permite que o filho experimente as consequências de suas ações. Correto? Correto. Talvez assim eles aprendam a lição. Portanto, Deus, às vezes, age da mesma maneira. Exatamente. O segundo critério é: as profecias do profeta verdadeiro acontecem. E essa também é complicada. Sim, porque às vezes também existem algumas condições. Correto? Pegue
A história de Jonas, por exemplo. Jonas não queria profetizar. Ele estava com medo. Medo de que sua mensagem não fosse aceita pelas pessoas, mas também porque os ninivitas eram odiados por Israel e ele estava indo lá. Isso é algo que não seria bem visto. Mas o pior de tudo era... E se eles se arrependessem? Aí... Então ele se torna falso profeta. Seria visto como falso profeta se Deus não os punisse? Jeremias 28:9 diz: o profeta que profetizar a paz... Quando as palavras do profeta acontecerem, então realmente se saberá se ele veio da parte de Deus. Isso é muito raro. que alguém profetize a paz, normalmente Deus envia um alerta. Jeremias 18:22 diz: quando um profeta falar no nome do Senhor, se aquilo porventura não acontecer, quer dizer então que não veio da boca do Senhor. Mas foi o profeta que falou presunçosamente. Portanto, não tenham medo dele. A presunção é a contrafação de Satanás para a fé. Correto, sim. Devemos ter muito cuidado com o pecado da E presunção. essas duas coisas estão muito próximas. Sim, é por isso que Jesus enfrentou a tentação da presunção no conflito com Com o Satanás, diabo, sim. lá no deserto. Se você é o filho de Deus, então, porque morre de fome, transforme uma pedra em pão. Esse é o pecado da presunção. Mas aqui cabe um alerta. As previsões do profeta podem acontecer. E se ele ou ela até mesmo fizerem milagres para convencê-lo da genuinidade da profecia, ainda assim pode ser falso. E isso é importante. Os milagres feitos para legitimizar uma profecia podem ser falsos milagres também. Se formos a um espírita hoje em dia, a um clarividente, e ele diz algumas coisas que ocorrerão em sua vida. Será que algumas delas realmente acontecem? Sim. Poderiam? Isso é evidência, então, que ele é verdadeiro. Mas será que ele está vivendo de acordo com a lei e o testemunho? É o critério. Mas fique longe, pois os médiuns não vivem de acordo com a Bíblia. Deuteronômio 13:1-4 diz: quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder que o sinal ou prodígio aconteça, e disser, vamos após os outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, então não darás ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. Portanto, a previsão do profeta pode até acontecer. Ele pode até fazer um milagre. Acontece, E então ele disser, Deus nos disse para adorarmos a Moloque. Enquanto que a Bíblia diz que há apenas um Deus e que não devemos adorar outros deuses. Então esse profeta falou presunçosamente, não importa quantas profecias dele se cumpram, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais a Deus de todo o coração e de toda sua alma. Após o Senhor andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis. A Bíblia também nos diz que Deus não tenta ninguém. O que acontece é que Ele permite que o inimigo o tente. Será que Ele permitiu o inimigo tentar Adão e Eva? Sim. Mas por quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, não é? Sim. Ele não criou robôs. É uma questão de justiça. De justiça. Numa corte, existe o advogado de defesa e existe o acusador. E por quê? Para ser justo. E os fatos determinarão quem é culpado e quem não é. Sinais e milagres não são prova de autenticidade. No exemplo acima, as palavras do profeta não estavam em harmonia com a lei de Deus.
Nos últimos dias, Satanás fará muitos milagres para enganar as pessoas. Muito bem, terceiro critério. O verdadeiro profeta profetiza para edificar a igreja, assim como aconselhá-la em questões religiosas. Normalmente, um profeta é levantado para o povo de Deus, sendo raro que um profeta, como foi no caso de Jonas, ser enviado para uma nação estrangeira. Esta foi uma ordem muito específica. Vá até a cidade de Nínive e diga a eles isso e aquilo. Mas, normalmente, um profeta é levantado para edificar o povo de Deus. E é normal que muito do que ele diga não seja compreendido, pois, afinal, muitos não andam segundo a Bíblia. Sim. E também, na maioria das vezes, o profeta serve para trazer novamente harmonia entre a igreja e Deus. Correto? E por que Deus levanta profetas? Para eventos bem específicos que vão acontecer e para trazer as pessoas de volta dos caminhos ruins que andam. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E também essa igreja, ela estará guardando a lei e o testemunho. Ela deve guardar a lei e o testemunho. Este profeta os trará de volta todo o tempo. A igreja final, de acordo com Apocalipse 12, 17. O que é que diz lá? O remanescente que Guarda os mandamentos de Mandamentos de Deus Deus. e tem o testemunho de Jesus. Exato. Portanto, o critério tem sido o mesmo ao longo da É Bíblia. dessa igreja que está falando aqui. E esse é o Novo Testamento. O quarto critério diz que o verdadeiro profeta deve exaltar a Cristo como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Como Moisés exaltou a Cristo? Bem, nas leis cerimoniais, Sim. e ele também disse que um profeta vai surgir depois de mim e vocês vão O qual exaltá-lo. vocês ouvirão, Sim. um como eu, não é? Ele era um tipo do Cristo. E ele disse sim. que o Cristo viria e que todo o sistema sacrificial apontaria para ele. Um profeta deve exaltar a Cristo. 1 João 4, 12 e 15. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele está em Deus. Portanto, o que Jesus disse aos 12 quando todos os outros seguidores debandaram? Ele disse aos discípulos: vocês também vão embora? E ele disse, E Pedro disse: para onde podemos ir? Você tem a verdade. o Senhor tem as palavras da vida eterna, para onde iríamos? E ele também disse: você é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus, após a sua ressurreição, explicou as Escrituras aos seus discípulos, revelou a eles as proclamações proféticas concernentes a ele, a começar por Moisés e então todos os profetas. E explicou as coisas que concerniam a ele, utilizando toda a Escritura. E como eles reagiram? O nosso coração não queimava dentro do peito Era a primeira vez que eles haviam compreendido aquela simbologia. Exatamente, e isso retorna àquilo que você disse antes. Você não pode jogar fora o Velho Testamento, porque Jesus usou o Velho Testamento para mostrar aos discípulos que essas coisas apontavam para ele. Exatamente. Não faz o menor sentido descartar o Antigo Testamento. Teste para o verdadeiro profeta. Mais uma vez, temos um alerta sobre esse teste. Muitos falsos profetas dirão a Jesus no julgamento: mas, Senhor, não profetizamos no seu nome? Em seu nome expulsamos demônios? Em seu nome fizemos maravilhas? Ou seja, você pode exaltar Jesus e ainda assim não estar em harmonia com a Bíblia. Exatamente.
E é isso que assusta. Essa é a parte assustadora. Pois hoje, temos pessoas que exaltam a Jesus, porém rejeitam a lei. Assim como há pessoas que exaltam a lei e rejeitam a Jesus. Ambos estão encrencados. Ambos encrencados. Esse critério é importante. Quinto critério: o verdadeiro profeta falará com autoridade. Até mesmo o rei disse: eu não quero ouvi-lo. Aquele homem é um profeta de Deus, mas eu odeio ele. Ele nunca diz nada de bom. É melhor ouvir os outros 400. Escutem os 400 profetas de Baal. Eles pelo menos dizem coisas agradáveis. Um verdadeiro profeta fala com autoridade, até mesmo para o rei. Você não está vivendo de acordo com a lei de Deus. Será que João fez isso? João? João Batista? Sim. O que ele disse a Herodes? Você vive em pecado com sua esposa? E isso custou a cabeça dele, não? Bem, ele até mesmo falou com os fariseus também desse jeito. Sua raça de víboras. Ele tinha autoridade. Mateus 7:29. E ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. As pessoas ficavam maravilhadas com a beleza que Jesus extraía das Escrituras. Número 6, o profeta verdadeiro dá bons frutos. Não dá para ser um profeta de Deus sem viver em harmonia com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que o profeta não tem falhas. Não significa que um profeta pode tropeçar. Não significa que o profeta não pode desesperar-se. Porém, deve haver frutos na vida daquele profeta que mostre que ele acredita na Bíblia e quer viver de acordo com ela. Mateus 7, verso 20. Pelos seus frutos os conhecereis. Já vimos 6 critérios, agora o 7º é interessante. Quando em visão, o profeta verdadeiro exibirá sinais físicos. Quando em visão. Um profeta pode ter visões. Um profeta pode ter uma opinião baseada na Bíblia. Mas quando o profeta está em visão, aí é diferente. Nesse caso, existem critérios. Devemos ter muito cuidado. Quando em visão, os olhos do profeta permanecerão abertos. Números 24, verso 4. Todos os versos foram extraídos da Bíblia King James, ok? Pois precisamos ser muito cuidadosos com as versões modernas. Pois as Bíblias modernas, assim como já discutimos aqui, são Bíblias dinamicamente equivalentes. E eu costumo dizer que elas podem ser dinâmicas, mas estão muito longe de serem equivalentes. O que equivalência dinâmica quer dizer? Quer dizer que ela é uma interpretação daquilo que Deus disse. Agora, quem é o intérprete? Você é um ser humano. Homens. Da pessoa que está escrevendo aquelas palavras, certo? Então, aquele teólogo é quem determina aquilo que Deus disse. Assim, não é exatamente o que Deus disse, mas é uma interpretação de acordo com a mentalidade do tradutor da Bíblia quanto ao que Deus disse. Isso é equivalência dinâmica. Muito bem. Agora, quando eu te conto uma história, e você conta essa história para outra pessoa com suas próprias palavras, e aquela pessoa conta a história para outra pessoa com as palavras dela, ao compararmos a história original com a história que a 20ª pessoa contou, o que temos? Duas histórias diferentes. Isso, uma confusão total. É esse o perigo. Eu sempre gosto de saber o que Deus disse, e não o que o tradutor acha que Deus disse. Eu prefiro traduções diretas.
o que foi que Deus disse. E a King James é uma tradução direta. As Bíblias antigas, que são baseadas no Textus Receptus, são normalmente traduções diretas. Porque se você tiver uma tradução direta de outros manuscritos, pode ser que seja a melhor tradução direta, mas a fonte não é a... Sim, a origem é importante. E devemos nos perguntar, qual é a fonte disso? Vem de uma fonte limpa ou de uma fonte poluída? Mas, enfim, tudo isso é importante. Mas vamos ver o que uma tradução direta diz. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe, ou seja, está tendo uma visão, mas permanece de olhos abertos. Essa é a tradução direta. Há 2 pontos interessantes aqui. A primeira é que o profeta cai no chão, ele cai, e segundo, que os seus olhos permanecem abertos. A versão King James traduz o texto do original de maneira muito precisa, e por essa razão foi listada acima. As Bíblias modernas, porém, não deixam esses pontos muito claros. A Nova Versão Internacional, por exemplo, traduz da seguinte maneira: palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, que vê com clareza. Bem, isso poderia ser interpretado espiritualmente como, agora eu entendo. Exatamente. Mas não é bem assim. Isso é uma interpretação baseada na palavra de Deus. Mas o termo correto é, os olhos do profeta permaneceram abertos após ele ter caído. Neste caso, a questão dos olhos permanecerem abertos é perdida, podendo ser interpretada espiritualmente e não no sentido literal. Vamos dar uma olhada em Daniel, por exemplo. O estado físico do profeta Daniel é cuidadosamente descrito na Bíblia. Mas por que Deus faria isso? Para se assegurar de que você não seja enganado, se é verdade ou se não é verdade. Ok? Daniel 10, 7 a 9 diz: E eu, Daniel, sozinho, vi a visão. Os homens que estavam comigo não viram a visão. O profeta ali era somente ele. Porém, um grande pavor tomou conta deles. E saíram correndo e se esconderam. Assim sendo, eu fui deixado sozinho. Fiquei, pois, eu a só, a contemplar esta grande visão. E não sobrou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ao ouvir o som de suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Um dos critérios é que ele não tinha forças. Ele caiu no chão, pois o seu rosto estava na terra. Sim. O profeta, no entanto, não permanece nesse estado no chão, mas ele é levantado por Deus e ainda em visão fica de pé. Daniel 10, versos 10 e 11. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Muito bem, aqui ele está de pé. Assim sendo, quando o profeta está em visão, ele não respira. E não resta nele forças dele mesmo. Daniel 10, versos 16 e 17. E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me nos lábios, e então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me sobrou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta forças em mim, e nem fôlego sobrou em mim. Entendeu, Martin?
não há fôlego. Sim. Ele não está respirando. Ele está num estado em que a sua vida é mantida por Deus sem a respiração. Portanto, perceba que Daniel não tem forças por causa da visão. Ele é tocado por Deus e fala, apesar de não haver fôlego nele. De novo, as novas traduções das Bíblias não deixam claro isso, porque suas traduções são interpretativas ao invés de literais. Veja, por exemplo, a Nova Versão Internacional. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e eu mal posso respirar. Viu a diferença? Não. Nem É uma fôlego interpretação. ficou em mim. No original, ele não respira. É diferente de mal podia respirar. Teste para um verdadeiro profeta. Não é mencionado que o profeta volta a respirar enquanto ainda estava em visão. O profeta é sustentado por Deus na visão. Ou seja, o profeta desfalece, sem forças. Uhum. E então ele é erguido e fortalecido por Deus. Quando Deus te fortalece, quão forte você se torna? Uma Ilimitado. força sobre-humana. Ok? Será que você poderia então ir até um portão de ferro segurado em pilares de concreto e segurá-lo pelas barras de ferro e erguer aquele portão, Com o portão e tudo. o portão todo, e andar até o topo de uma montanha e fincá-lo no chão? Os olhos do profeta permanecem abertos durante a visão e ele não respira enquanto fala. É impossível simular isso, a menos que você morra. Exatamente. Muito bem. Esses sinais não podem ser forjados. Na verdade, os modernos profetas, assim chamados, costumam cair com seus olhos fechados e ainda respirando. É isso aí. É, Agora, Deus não dá visões o tempo todo, ele também dá sonhos. sim. Mas então você está dormindo. Enquanto se dorme, Você não permanecerá em frente a uma multidão transmitindo uma profecia de Deus se não for feito dessa maneira. Ou você estará dormindo. e as testemunhas disso ficam maravilhadas. Agora, vamos dar uma olhada nos falsos profetas. E estabelecemos 7 critérios: manifestações físicas e várias outras. Jeremias 23, versos 25 a 28. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, eu tive sonhos. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração? Os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu próximo. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Surgirão sonhadores, correto? Aham. Verso 30, 32 diz, portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, e furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Então eles falam uns com os outros, e muitos acabam concordando com eles. Por exemplo, quando um rei queria saber se ele deveria avançar e conquistar aquela nação, É. então vinha o profeta, começava a dançar, pular e dizia, você será vitorioso. E teve um bom número desses aí. Pois é, e o rei de Judá estava com o rei de Israel e ele disse, com licença, não tem um profeta de Deus em algum lugar aí? Ah, sim, tem um, mas eu odeio ele. Ah, chama ele aí. Não, mas aí ele não vai concordar com esses. Eis que eu sou contra os profetas. Sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, não trouxeram proveito algum ao povo. Ok, vamos lá. Será que esses profetas estavam genuinamente convencidos de que estavam corretos? Sim. Sim? Sim, eles acreditavam que estavam fazendo certo. Eles até mesmo bateram no verdadeiro profeta. Aham. Correto? Em uma outra ocasião, um profeta apareceu com um jugo
em suas costas, dizendo que Deus havia mandado ele colocar aquele jugo, pois o falso profeta não poderia quebrá-lo. Enquanto Deus disse ao verdadeiro profeta: "Vai, faça um jugo de ferro que eles não para possam que ele quebrar." não quebre. Deuteronômio 18, 20 a 22 diz: "Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha falado, ou em falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e se essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenha temor dele." Já lemos Sim. esse verso aqui. Só queria dizer que esse profeta deveria morrer. Essa é uma declaração séria. Então, talvez esse seja um tipo de advertência para os profetas por aí. Vocês estariam preparados para morrer por aquilo que disseram? Se o que disseram não se realizar? E Deus, Ele quer que todas essas pessoas sejam salvas. Ele não quer que nenhum se perca. Exatamente. Ele quer que se arrependam e voltem a ficar em harmonia com sua palavra. Agora, é algo muito sério levar nem que seja um pequenino de Deus ao caminho errado, porque o sangue dele estará em suas mãos. Precisamos tomar muito cuidado antes de dizer "sou um profeta." Sim. Muito Antes de cuidado. dizer Deus me mostrou. Sim. E a outra coisa, profetizar não quer necessariamente dizer que você teve uma visão. Quer também dizer que você é um pregador. Sim. E isso também é perigoso. Porque se você é um pregador e você não está falando em harmonia com a palavra de Deus, está levando as pessoas para o mau caminho, você será alvo da mesma condenação. É. Portanto, devemos ser muito cuidadosos. Talvez isso seja um chamado para que todos nós despertemos. Sim, Não leve nada que tenha que ver com a palavra de Deus na brincadeira. Nada que você vá contar a pense alguma outra muito pessoa. bem antes de fazer isso. Você pode estar brincando com a vida de alguém. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado neste mundo. É óbvio que a maior parte daquilo que se ouve no mundo não é verdade, Não. mas a minoria. Mateus 24:11. "E muitos profetas surgirão e enganarão a muitos." É o que você já disse, a verdade nunca é popular. Não, não é popular. Muito bem, agora veremos algumas profecias que estão sendo profetizadas por aí. E vamos aplicar os critérios. Correto? Correto? E, mais uma vez, isso não é um ataque a ninguém. É apenas uma tentativa de abrir os olhos das pessoas. Não podemos simplesmente acreditar em qualquer profecia que é dita por aí. Precisamos tomar cuidado. Precisamos ser muito, muito cuidadosos e recorrer sempre à lei e ao testemunho. Esta é uma compilação de uma série de profecias nos tempos modernos. São profecias alegadamente sobrenaturais e de canais onde profetas falarão. E daremos uma olhada neles para ver como eles se encaixam nos critérios que acabamos de ver. Mas eu vou dizer para vocês aqui, não vai ser apenas esta administração. Não vai ser apenas os 4 próximos anos ou 8 anos. Eu vi 20 anos sendo ditos, claramente. Eu vi 20 anos. E eu acredito que pode ser até mais, porque o Senhor falou para mim e eu vi num encontro. Ele disse: "Jeff, quando a última trombeta soar." E eu falei: "O que você quer dizer quando a última trombeta soar?" Ele disse: "Na última trombeta soará." Ou o último Trump. E eu disse: "Senhor, o que você quer dizer com o último Trump?" Era um jogo de palavras. Baron Trump. A Associated Press disse que Joe Biden é presidente.
Aham. É, isso aí. Uhum. Ele vai ser presidente, o Mickey Mouse vai ser rei. Aham. Em primeiro lugar, eu quero dizer que, sem dúvida, Trump vai ganhar a eleição. Isso não quer dizer que você deve ficar em casa e não votar. Você deve sair e fazer o que puder para que dê certo, mas ele vai ganhar. E isso eu vejo como determinado. Porque eu estou falando do futuro. Sim, você está bem neste momento. Eu vou proclamar que o presidente Trump será presidente dos Estados Unidos em nome de Jesus. E será uma presidência de 8 anos? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem certeza sobre isso? Com certeza. Vai haver uma reação. E nós estamos dizendo que uma reação populista mesclada com um despertar espiritual. As duas coisas vão se fundir e nós vamos ver cerca de 45, 50 milhões de pessoas vindo para Jesus. Isso é a metade das pessoas que votaram por Donald Trump, que estão devastadas pelo que está acontecendo. Nós temos fé. Pelo menos metade dos eleitores são cristãos. A outra metade é fácil de convencer. E eles vão convergir juntos para criar uma redefinição em varredura. E estamos entrando na batalha de reavivamento absoluto de nossa vida, bem no horizonte. Nós estamos em um tempo agora em que Deus está dizendo, basta. E é por isso que é tão importante que os cristãos não estejam brigando uns com os outros, brigando contra os profetas. Escute, é muito evidente, eu quero dar continuidade com algo que o Mike Lindell disse. Com relação ao presidente Trump, ele deixou bem claro no seu discurso que ele não vai a lugar nenhum. E quando você vê o videoclipe do Biden, vocês que estão assistindo aí hoje à noite, é bem evidente. Nós não estamos aqui para poder apontar o que está errado com ele, no que diz respeito à doença, ou seja lá o que for que esteja acontecendo com ele. Mas eu posso dizer isso, você não vê ou sente a unção do Espírito Santo de Deus sobre ele, porque ele não foi escolhido um eleito de Deus. Portanto, quando você escuta Donald Trump, e eu escutei o seu discurso, a unção do Espírito Santo não foi retirada daquele homem. Então, nós estamos em uma reversão, nós estamos em uma reinicialização. Estamos nos melhores dias em que Deus está dizendo, essa nação não será uma nação socialista ou comunista. Assista e veja, provai e vede que o Senhor é bom. E você está prestes a celebrar e se alegrar nestes próximos meses e anos do que Deus tem planejado. E eu estou empolgado ao ver isso se desdobrar. O que Deus pode fazer e fará em um dia ou repentinamente, e é nisso que você deve focar. Isso ainda não acabou. Deus vai continuar a se integrar e o que você precisa fazer, como Lansen e outros disseram nesse painel, é se envolver. Deus está levantando pessoas que estão insatisfeitas. Tem que chegar um ponto em que a carne está bem entre os seus dentes, como o povo de Israel que queria codornas, e você diz, quer saber? Basta. Assista o que Deus está para fazer. As coisas vão mudar. Os ventos estão revelando isso, a terra está tremendo, os vulcões estão em erupção, mas aqui está o que Deus está fazendo. Ele está entrando em cena e você verá o maravilhoso Senhor resgatar uma nação, resgatar um povo. Eu vi o futuro e ele não era como isso. Existe uma nova América surgindo. Bem, Martin, qual é o resumo daquilo que nós acabamos de assistir? Bem, muitos deles disseram que Trump iria ganhar a eleição. E agora alguns deles dizem, mas ele ganhou. Ele somente não está em ofício. No poder? E também tem muitos que dizem, ele vai voltar, ele vai ser presidente de novo. Eu não sei, para mim isso soa, se nós compararmos com aquilo que nós acabamos de estudar, Agora, então tá claro. você acha que muitas pessoas ficaram desapontadas pelo fato de que aquilo que os profetas previram não aconteceu? Sim, Você não acha que muitos agora abandonarão a Deus porque não acreditam mais em religião e nessas coisas de profeta? é. Não é? Esse é um grande problema. O problema é, como nós vimos nos episódios passados do E aí, professor, que as pessoas estão sendo desacreditadas por acreditar na Bíblia. Agora, você tem pessoas que acreditam nas profecias da Bíblia e coisas como esta jogam descrédito na Bíblia. Alguns disseram que o Trump ganharia com certeza e teria um mandato de 8 anos. E agora que ele perdeu, estão dizendo, mas ele vai ganhar de novo e aí sim ficará 8 anos. Mas não será agora. Alguns estão admitindo que erraram, outros estão simplesmente modificando aquilo que disseram.
à lei e ao testemunho. De acordo com eles, eles viram que o Espírito Santo ungiu um candidato, mas não o outro. Como eles viram essa unção? Como determinar se houve uma unção? À lei e ao testemunho. Será que algum deles, seja o Trump ou o Biden, qualquer um deles, em qualquer momento, tenha falado de acordo com a lei e o testemunho? Não. Nenhum deles. Nenhum deles. Pode ter havido pequenos vislumbres deles falando, como por exemplo, falando sobre Jesus. Será que visitar uma igreja ou ir a uma missa, será que isso é um critério? Enquanto tudo mais que você fala não está em harmonia com a lei de Deus, não faz sentido, não é mesmo? Então, podemos dizer logo de cara que nenhum desses homens falou de acordo com a Bíblia. Bem, o Kenneth Copeland disse até mesmo que acreditar que o Biden ganharia é o mesmo que acreditar que o Mickey Mouse é rei. E ele reforçou isso com a santa gargalhada. E uma vez que ela é a manifestação do Espírito Santo, será que a profecia se cumpriu? Não. Não. Aliás, ele é o maior dos falsos profetas. Esse aqui é interessante. É o Chris Young. E ele tem coisas muito interessantes para dizer. Vamos ver. O Senhor ungiu e escolheu a Trump para ser presidente um segundo mandato. Não vai ser em 2024, vai ser bem agora, nas próximas semanas. E eu dei várias palavras proféticas, vários sonhos, várias coisas diferentes nos últimos meses. E está tudo caminhando para o que virá no dia 20 de janeiro. E eu já disse isso muitas vezes antes. Mas, por favor, não joguem pedras em mim antes do dia 20 de janeiro. Porque todo mundo está se precipitando, pegando as notícias, como uns dias depois do dia 3 de novembro, quando a mídia declarou Biden o vencedor, vocês jogaram pedra em mim. Novamente, a certificação das eleições, jogaram pedra. Mas eu tenho dito, esperem até dia 20 de janeiro, antes de falar qualquer coisa, porque agora mesmo, mais do que nunca, o Senhor tornou isso tão claro para mim, sobre o que está para acontecer, e tudo que eu tenho dito, até agora aconteceu, e o grande final ainda está por vir. Mas a questão, realmente, da última semana ou duas, como nós retificamos ou remediamos o que está acontecendo? Será que os profetas estão errados? Será que Trump ainda está no jogo? Será que algo deu errado? Será que Deus mudou de ideia? Tem várias perguntas diferentes sendo feitas. E eu realmente acredito que o Senhor nos deu essa oportunidade para nos distanciarmos de tudo que nós temos algum tipo de ligação ou esperança. Isso está direcionado a todos os grupos de pessoas. Tem muitos de nós que têm se apoiado demais na palavra profética, o que é bom se nós julgamos e discernimos com cuidado, como diz a Bíblia, mas muitos de nós temos idolatrado isso, fixado nisso. Mas a palavra ainda permanece, e eu acredito que o presidente Trump será ainda restaurado ao posto de alguma forma. Quero dizer, claramente, como presidente, em algum momento, em breve, não em 2024, eu acredito que isso vai acontecer em breve, assim como algum tipo de intervenção, e eu não estou dizendo intervenção militar no sentido de, você sabe, tomada de controle de guerra, mas seja por uma guerra cibernética, ou por alguma coisa ligada à informação, ou seja lá o que for que eles estejam envolvidos, é algo muito secreto, que muitas pessoas discutem, pessoas que não sabem o que está acontecendo ali. Ele acaba sendo muito específico. Então, ele deu algumas datas ali, com previsões bem específicas, que não aconteceram. Mas houve uma modificação da profecia. E então uma outra modificação. Claramente, essa profecia não é verdadeira. Teve até mesmo uma parte em que ele disse: talvez nós estejamos confiando demais na palavra profética. Mas o que é esta palavra profética? Seria uma que está em harmonia com a Bíblia? Ou algo que eles acham que veio diretamente de Deus? Se é que ele teve uma visão. Agora, mas sabe o que acaba complicando as coisas? É que, em certo momento, pode acabar havendo uma reviravolta. E essas coisas podem acontecer. Alguns deles ainda não desistiram da ideia de que haverá uma reviravolta. O QAnon, por exemplo, acredita nisso.
que esse momento é apenas uma preparação para o glorioso momento que está para vir sobre a América, quando a corrupção finalmente acabará e todos aqueles que viveram em desarmonia com os princípios éticos serão colocados na cadeia ou mortos? É isso que a profecia deles diz. Eles dizem que as cortes marciais estão envolvidas nisso e que em breve haverá uma reviravolta. Mas seja como for, algumas coisas podem acontecer, outras não, mas o meu ponto é o seguinte: o que é que a Bíblia prevê para os Estados Unidos? Será que a Bíblia prediz que o mundo acabará se tornando nesse lugar glorioso, no qual haverá esse milênio de paz e beleza? Ou ela diz que haverá uma grande apostasia que será seguida por uma grande ruína? Sim, é isso que a Bíblia diz. É isso que Apocalipse 13 diz claramente, não é? Sim. Diz que haverá um engano. Assim, a profecia deles não está em harmonia com o testemunho. O livro de Apocalipse é o testemunho. E se por algum evento miraculoso Trump voltar à presidência, ainda será de acordo com o que a Bíblia disse que aconteceria. Então isso será apenas uma coisa temporária, não será Isso seria um engano um engano dentro do engano. Você deve testar isso de acordo com o que a Bíblia disse. Isso? O que a Bíblia disse é o que vai acontecer. A Bíblia diz claramente que o mundo irá ladeira abaixo. Não haverá uma recuperação gloriosa. Pode até parecer que será uma retomada gloriosa, pois quando disserem paz, paz, o que vai acontecer? Segurança, destruição repentina. Destruição repentina, portanto, seja lá o que disserem. Ainda que alguma coisa aconteça, a conclusão é de que não estão de acordo com a Bíblia. Correto. Certo? Bem, parece que estamos bem fundamentados. No nosso próximo vídeo, Martin, temos Sid Roth e alguns outros palestrantes também. Eles estão muito envolvidos com profecias, mas lembre-se, não é um ataque pessoal. É apenas uma análise dos fatos que acontecem diante de nós. Bem, ele admitiu que a profecia dele não estava correta e se desculpou, o que é legal. Mas ele então faz uma nova profecia. E os outros palestrantes também, mais uma vez prevendo esse futuro glorioso, que, mais uma vez, não está em harmonia com a palavra de Deus. Vamos dar uma olhada no que eles vão dizer. Mas eu quero pedir sinceramente, e é o meu coração de pastor que me leva a fazer isso, eu quero pedir sinceramente perdão por dizer que Trump serviria em um novo mandato. E eu assumo responsabilidade total pelo que eu disse. E eu lamento especialmente pelas pessoas cuja fé foi realmente abalada. Agora, vocês sabem disso, eu tenho certeza, se vocês estão nas redes sociais, que muitos dos meus amigos que eu endosso como profetas foram para as redes sociais e eles acreditam que ainda não acabou. E eu tenho que dizer a vocês, eu oro no nome de Yeshua que eles estejam certos. Eu sei, e é assim que eu chamo isso. Vocês têm que ter paciência comigo, porque Deus colocou isso no meu espírito, eu tenho que dizer isso publicamente, então eu vou dizer isso publicamente. Eu sei que a glória global de ouro, eu gosto de dizer isso desse jeito, é meio que um trava-língua, mas a glória global de ouro está vindo este ano e será um divisor de águas. Profecia sobre a glória como essa geração nunca viu antes. Expulsão de demônios, eu vejo auditórios tão cheios com a glória de Deus, que as pessoas entram nos auditórios cheias de demônios e saem
livres dos espíritos de enfermidade, livres dos espíritos que as perturbaram a vida inteira, porque a glória global de ouro vai varrer eles. Eu estou falando para pessoas cujos corpos os estão limitando. Eu pronuncio cura a eles. No nome de Jesus, eu repreendo todo tipo de doenças e expulso, especialmente nos rins e no fígado. Senhor Deus, limpe esses fígados e limpe esses rins agora mesmo, em nome de Jesus. E todos vocês que têm dores nas costas, eu sei que é difícil, mas o Senhor quer curar vocês agora mesmo. Vai haver calor subindo e descendo na espinha, porque o Senhor está curando você agora mesmo. O Senhor está trazendo justiça em seu favor agora mesmo. Eu estou me dirigindo a cada espírito maligno que está atrasando todo tipo de prosperidade, agora mesmo, no nome de Jesus. Eu quebro todo espírito maligno que construiu muros para poder impedir o dinheiro de entrar. O dinheiro fluirá. O Senhor diz, não sou eu que estou represando isso de você. Está quebrado agora em nome de Jesus. Estou dizendo para você, pelo Espírito de Deus, a prosperidade está fluindo para você. Você deve levantar suas mãos e adorar o Pai agora mesmo. Obrigado, Pai, pela liberação das finanças. Obrigado, Pai. Uau! Ao analisarmos o que ele disse, podemos até mesmo sentir certa simpatia por ele. Mas ele então imediatamente profetiza a era gloriosa. Mas nós sabemos que não haverá essa era gloriosa. Isso não é bíblico. Basta ler o livro de Apocalipse. Agora, o livro de Apocalipse realmente diz que haverá sinais e maravilhas, mas ele então diz que o mundo será enganado por isso. Sim. Esses sinais e maravilhas são perigosos, temos que ficar atentos. Agora, quando ele diz que as pessoas marcharão para os estádios, enganados, cheios de doenças, cheios de demônios, e então marcharão para o outro lado do estádio, com saúde perfeita, cheios da glória de Deus. Isso é bíblico? Não. Não. A Bíblia diz que devemos nos arrepender. Ou seja, precisamos nos converter. Sim. Precisamos dar uma volta de 180 graus. Temos que andar em outra direção. Alguns de vocês são assim, diz Paulo, e então ele lista todas as características nas quais todos nos encaixamos, e a nossa natureza caída, às vezes, acaba nos desviando. É uma luta constante. E se você não vive de acordo com a palavra de Deus, então as promessas de Deus não se aplicam, pois todas as promessas bíblicas são condicionais. Então, se andares nos meus caminhos, se tivessem me dado ouvidos, então, sempre há o se. Mas eles não mencionam o se. Não. Vocês simplesmente serão curados, e é isso aí. Será que Deus não deu uma mensagem de saúde? Sim. O que ele diz sobre o glutão e o bebedor de vinho? Será que eles se qualificam para a cura? Não, deve haver uma mudança, precisam voltar à palavra de Deus. Essa é a verdadeira fé bíblica. E cura. E cura? Então, logo de cara, só de olhar para eles, já podemos dizer que aquilo que ouvimos não está em harmonia com a lei, não está em harmonia com o testemunho. Correto. Este artigo foi publicado na Christianity Today. As profecias frustradas de Trump oferecem uma lição de humildade, dizem eles. As profecias não cumpridas sobre a eleição de Donald Trump podem ter danificado a credibilidade da ala carismática americana independente dos evangélicos, mais do que qualquer escândalo de televangelistas dos anos 80. Vamos parar um pouco aqui. Eles reconhecem que já houve escândalos anteriores que ocorreram largamente na ala carismática, de acordo com eles. Bem, você veio de lá, não?
O que é que a ala carismática diz sobre a lei? Que já era? Abolida. Mas a Bíblia diz para a lei e o testemunho. Se não falarem de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. Portanto, temos um problema logo de cara. Enquanto nos aproximamos da posse de Biden, alguns profetas ainda insistem em dizer que eles estavam corretos, que talvez a eleição tenha sido roubada, ou que haverá uma virada de mesa, ou mesmo que o Trump permanece como presidente espiritual. Alguns mudam de assunto. Infelizmente, os seus seguidores radicais vão acreditar nisso. Outros já admitem que as profecias devem ser testadas, e uma vez que o Biden ganhou, admitem que a profecia possa estar errada. Elias profetizou a destruição da dinastia de Acabe, porém Deus disse a ele que, devido ao arrependimento de Acabe, o julgamento seria postergado. Meus amigos teólogos têm opiniões diferentes a respeito disso. Meu entendimento pessoal é que, apesar de Deus já saber o final de tudo, Ele frequentemente nos diz apenas aquilo que precisamos saber para o momento. Nós precisamos estar prontos a mudar de rumo conforme necessário. Muito bem, então esse escritor está recorrendo ao aspecto condicional da profecia. Agora, precisamos tomar cuidado, pois ao olharmos o aspecto condicional das profecias, ela estava sempre atrelada à obediência. Se você fizer tal coisa, se você caminhar direito, Sim. então, veja, Nínive é um bom exemplo. Ao olharmos para o cenário político hoje, será que alguma condição foi cumprida? Será que os Estados Unidos, desde a posse do novo presidente, passou a caminhar na estrada da justiça absoluta? Não. Claro que não. Nenhuma condição foi cumprida que esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, logo de cara, podemos afirmar que tudo isso aí não está em harmonia com a Bíblia. Agora, o nosso último vídeo é interessante, porque agora é o próprio Donald Trump falando. Sim. E o discurso dele tem tantos elementos nos quais as pessoas podem se apegar, Correto. e isso mantém a profecia viva. E eu me pergunto, isso é um jogo? Aham. Seria uma dialética hegeliana? Seria isso uma estratégia para introduzir uma nova mentalidade? Ou será que tem algo por trás disso? Será que haverá uma reviravolta? Eu não sei. Não sou um profeta, Não. porém eu tenho acesso às profecias. E eu sei, através da Bíblia, do livro de Apocalipse, aonde isso vai acabar. Haverá um conflito, Uhum. que será entre a autoridade de Deus e a autoridade do homem. E todos terão que escolher. Mas antes disso, as pessoas vão dizer que se você aceitar a marca da besta, haverá grande paz e prosperidade, mas uma repentina destruição virá. E o maior alerta sobre isso está em Apocalipse capítulo 14, em relação a aceitar-se a marca da besta. E esse alerta não é um alerta de paz e segurança, mas é um alerta de destruição final. Não importa o que eles digam, nenhum deles está em harmonia com a Bíblia. É. Ouçamos o discurso. Ao nos reunirmos esta semana, nós estamos no meio de uma luta histórica pelo futuro da América, pela cultura da América, pelas instituições da América, fronteiras e o que é mais caro para nós, os princípios. Nossa segurança, nossa prosperidade, nossa própria identidade como americanos está em risco, como talvez em nenhum outro momento. Então não importa o quanto o sistema de Washington e os poderosos interesses especiais queiram nos silenciar, que não haja dúvida, nós seremos vitoriosos e a América será maior e mais forte do que em qualquer outro tempo. Eu também quero demonstrar o meu amor e meu respeito
ao grande Rush Limbaugh, que está assistindo de perto e sorrindo para nós. Ele está assistindo, ele está amando e ele ama a Catherine. Catherine, obrigado por estar aqui. Isso é ótimo, obrigado, Catherine. Ele te amou, Catherine, vou te dizer isso. E eu quero que vocês saibam que eu vou continuar lutando bem ao lado de vocês. Nós vamos fazer o que nós fizemos desde o começo, que é ganhar. Nós não vamos começar novos partidos. Você sabe, eles ficam dizendo, ele vai fazer um novo partido. Nós já temos o Partido Republicano e ele vai unir e ser mais forte do que nunca. Eu não vou começar um novo partido. Isso é uma fake news. Isso por si só deveria ser razão suficiente para os democratas sofrerem perdas fulminantes nas eleições intermediárias e perderem a Casa Branca, categoricamente, em 4 anos a partir de agora. Posso até decidir vencê-los pela 3ª vez, ok? Com a sua ajuda, nós vamos pegar de volta a casa. Nós vamos ganhar o Senado e então um presidente republicano fará um retorno triunfante à Casa Branca. E eu me pergunto, quem será esse? Quem? Eu me pergunto, quem será? De pé aqui diante de vocês hoje, eu estou supremamente confiante de que pelo nosso movimento, pelo nosso partido e pelo nosso país, nossos melhores dias estão logo à frente. E juntos nós vamos fazer uma América mais altiva, livre, forte e elevada do que nunca antes. Obrigado, CPAC. Deus abençoe vocês e Deus abençoe a América. Obrigado a todos. Esse foi um discurso e tanto, não? Uhum. As pessoas até levantaram, estavam ovacionando. É. Pode ser até que ele ganhe por 3 vezes. Ele se refere às eleições durante o mandato e da próxima presidência e que uma grande prosperidade acontecerá. É. Uma era dourada. Para a lei e ao testemunho. Bem, ele não declarou ser um profeta, Não. mas os profetas estão se apegando ao que ele disse e profetizando em nome dele. Ele não fez menção a alguém que já morreu, Sim, o Rush Limbaugh. Rush Limbaugh, e que ele está nos observando. Será que isso é de acordo com a lei ou testemunho? Não. Não, porque os mortos Sabem de nada. não sabem de coisa nenhuma, não sabem de nada do que acontece aqui na Terra. Portanto, há engano misturado a esse discurso glorioso. E as pessoas estão empolgadas, acreditando que tudo vai mudar. E a conspiração do QAnon permanece viva, de um certo modo. Sim, até mesmo a filosofia da nova era é mantida viva com uma era dourada de prosperidade. Isso mesmo, e nada disso está em harmonia com a Bíblia. O nosso apelo a todos é que façam da palavra de Deus o seu guia e que usem a palavra de Deus como um leme, a fim de saber o que é que se encaixa no cenário profético e o que não encaixa. Se fizermos isso, então não seremos enganados por qualquer vento de doutrina, pelos falsos sinais e maravilhas que serão realizados, pelas profecias que são ditas com tanta pompa e glamour, Sim. pela santa gargalhada, ou seja lá o que for. Eu também gostaria de adicionar que um profeta que nós não mostramos no vídeo, mas ele usa os vulcões, erupções e terremotos e tudo isso como profecias que estão ajudando a corroborar o que ele diz. Correto. Veja bem, Martin. No mundo científico, também há muitos profetas. Uhum. Esses profetas, porém, não estão profetizando sobre religião, mas questões climáticas. Não é mesmo? Sim. Alguns estão dizendo, temos tantos meses,
Alguns deles são tão precisos que conseguem dizer até os dias até que o planeta acabe. Sim. E é claro, algumas dessas profecias também falharam no passado. Portanto, deveríamos aplicar critérios a elas também? Bem, talvez possamos fazer isso num próximo episódio. Sim. Podemos falar sobre os profetas ambientais e ver o que eles estão dizendo. Com certeza. Porque esse mundo está ficando absolutamente maluco. Leis estão sendo promulgadas. Sim. E o interessante é que essas leis que estão sendo emitidas, independente de qualquer filosofia, a Bíblia predisse que essas leis viriam. Correto. Leis de compra e venda, de liberdade, leis de acesso. Todas elas foram mencionadas na Bíblia. Está acontecendo. Seja no campo religioso, seja no campo científico. Essas leis são quase deificadas. São quase divinas. Se você fala contra a ciência hoje, você é uma besta quadrada. Na sim. verdade, você é um conspirador. Bem, usando outras palavras, você é um herege. Correto? Então, são tempos solenes que vivemos hoje. E que Deus possa nos dar sabedoria, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê o desejo de testar tudo pela palavra de Deus. Vamos orar. Querido Pai, há tanto engano no mundo hoje em dia. Tanto os enganadores quanto os enganados não têm ideia de que estão numa estrada que leva ao conflito com as profecias que nos dizem aquilo que vai acontecer em nosso futuro. Dá-nos sabedoria, Senhor, para estudar a Sua palavra, para fazer dela a norma sobre tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.